Shalom, shalom, sejam bem-vindos à Casa dos Bnei Anussim. Estamos começando o nosso podcast sobre a Parashá desta semana, Parashá Tetzaveh, e recebemos aqui nos estúdios Anussim Brasil, Yohanan Shaul Juan Pablo Leguizamão. Seja bem-vindo, meu querido. Shalom a todos, é um prazer estar com todos aqui para transmitir alguma coisa para você que está interessado em saber das profundezas da Torá, e graças aos nossos mais diversos comentaristas, rabinos, sábios, que nos proporciona isto. Shemuel Zakai também conosco. Shemuel, as suas considerações iniciais nesse bate-papo e também já aí mais ou menos um breve resumo do que essa Parashá traz para nós. Olá, Shimon, Juan Pablo Leguizamon, você que nos acompanha pela TV Anussim. A Parashá Tetzaveh dá continuidade, Shimon, Terumá. Agora, Moshe Rabbeinu recebe as referências de imagens, medidas, de todas as coisas que serão construídas dentro da complementação do Mishkan, da tenda provisória que vai caminhar com Israel no deserto. As vestes sacerdotais vão ocupar a maior parte desta porção, né? A importância dos levitas, de Aharon e os seus filhos, e destaca também a sabedoria de Aholiav e Betzalel, que vão executar todas as pessoas ocupadas na construção do Mishkan, né? Até o momento da sua inauguração. E o que eu deixaria desse ponto de partida é que o conhecimento, né, a sabedoria que pedimos a Deus, nada mais é do que sermos esse recipiente em que nós ocupamos com os estudos de Torá e outros estudos da ciência, daquilo que nós contribuímos, seja para uma construção, o arquiteto, o engenheiro, o paisagista, a pessoa que faz, que bordam, que dão acabamento. Então, Deus diz a Moisés, dizendo que Aholiav e Betzalel vai comandar todos os homens a quem Deus encheu de sabedoria. O encher de sabedoria é a capacidade de que essas pessoas já têm, Timão, mediante o que ela adotou do seu conhecimento. Quem se aplicou na engenharia vai executar o quê? Né? O que ela aprendeu. O que ela aprendeu. No então ninguém que ficou vendo só o Instagram, ele vai ter a capacidade de pedir sabedoria a Deus, né? E se ocupar em alguma coisa útil, né, dentro da contribuição desse mundo. E a forma da metáfora de que de que a Torá diz assim, e vós sereis nação sacerdotal. Então tudo que diz sobre a forma como a apresentação dos levitas, isso diz muito a nosso respeito, como nós nos apresentamos, né? Shemuel, há uma preocupação da sociedade, né, quando essa Parashá ela fala muito de santidade, né? Ela vem de Terumá, que é o início da construção do Mishkan, e ela traz consigo, num contexto geral, o próximo nível de santidade que o povo de Israel atingiria, né? Ao ter ali a presença divina no seu meio. Exato. Né? Porque sempre foi plano divino habitar entre nós. Sempre foi o plano de Deus. Depois da criação, infelizmente, o homem se afastou de Deus por alguns motivos, né? Motivos próprios, né? E ele acabou se afastando de Deus, e a presença de Deus na Terra, ela praticamente deixou de existir, a não ser pela sua manifestação através da sua própria criação, mas a presença dele através da ligação direta com o homem, ela diminuiu a quase zero, né? Quase zero. E ela voltou a existir como nos primeiros dias da criação com Abraham. A partir de Abraham, o povo hebreu que se formara ali começa então a se desenvolver, e com isso o nível de espiritualidade na Terra também começa a se elevar, né, de maneiras, inclusive,
para nós dos dias de hoje, inconcebíveis, algo assim surreal, né? Como se fosse um filme, uma história, uma fábula. Mas não, aconteceu. Aí chegamos a Terumá, que transformaria toda essa espiritualidade presente na Terra novamente em algo físico, né, para receber mais uma vez a presença divina constante em nosso meio, né? Mas ainda assim era a presença divina, ainda assim era algo muito grandioso para que os homens e mulheres, para que o ser humano conseguisse conviver como nós convivemos aqui nesse estúdio. Um toca no outro, né, e ninguém morre. Mas ali no deserto precisávamos de um recipiente para receber a presença divina que estaria no nosso meio. Vou passar a palavra para o Shaul, mas só deixa eu concluir meu raciocínio. Então, ao mesmo tempo em que a espiritualidade se elevou, né, e que fala-se muito nisso, em nível espiritual, mas também mostra a importância do ser humano, do indivíduo. Essa paraxá a Terumá traz muito isso e continua em Tetzaveh, a importância do homem e no seu contexto mundano, né? O homem no seu contexto quanto sócio nesse empreendimento que é a construção da humanidade, a construção do nosso mundo. Yohanan. É tão interessante considerar que quando o Eterno desceu sobre o Monte Sinai, a santidade que tomou conta daquela natureza, daquele monte, foi tão extensa que foi proibido a nenhum animal se aproximar e nenhum ser humano tocar no monte. Tocar no monte, porque seria morreria, fulminado, né? Totalmente. A santidade do Eterno é algo poderoso que as pessoas sadik que vivem vamos dizer assim, uma altura de espiritualidade, até a presença deles passa para nós um entusiasmo, passa para nós uma segurança devido à santidade que a pessoa vive. Mas o que o nosso sábio comenta é o seguinte: você não pode querer ser anjo. Você não pode querer ser na tua espiritualidade, na tua santidade, maior do que aquele ou este, ou maior que aquele ou esta ou aquela pessoa. Você tem que se manter em humildade. Assim foi Moshe. Moshe, a santidade que ele subtraiu da presença do Eterno, falar com ele, subir ao monte, estar na presença dele, a face dele brilhou. De maneira que teve que colocar um pano para ocultar, porque as pessoas viam nele a Shekinah do Eterno. Ô Shemuel, essa paraxá nos mostra também essa sequência agora de construção, onde o povo de Israel primeiro saiu do Egito, teve que se libertar de todas as suas amarras, né? Aí leia-se aí o Egito físico, né? Dentro do aspecto geográfico mesmo, que foi uma grande nação, e o Egito era como se você morasse numa Nova York, e ele proporcionava tudo que uma Nova York atual proporciona: riqueza, prosperidade, sexo, rock and roll, drogas, idolatrias, tudo que vamos colocar, uma Babilônia oferece, o Egito oferecia ao povo hebreu que estava lá e que estava na condição de escravo. Pois bem, o povo se libertou, saiu daquela situação, e aí também saiu daquela situação espiritual de escravidão, né, esses dois aspectos. E agora estamos no momento da construção. E o momento da construção, ele mostra para nós que a comunidade, a sociedade, ela não pode ser preenchida somente por mochês ou por perfis sacerdotais. Porque nós temos aqui a exaltação de engenheiros, de
artistas, de pintores, de carpinteiros. Então aí nós começamos a entender quais são os perfis que compõem uma sociedade saudável, que não é só de rabinos. Exatamente. Timão, 80 anos, né, que Moshe é chamado então para o seu papel, ele estava totalmente conectado à sua vida, ao seu cotidiano. E como você diz, uma cultura dominante. E a sua vida mundana, cultura né? dominante, Seja, uma economia dominante, totalmente conectado a isso. Então, os seus últimos 40 anos no exílio, a minha filha perguntou, o Mashiach já chegou? Né? O Mashiach já chegou? E ele já sabe que é o Mashiach? Agora, em que momento que Moshe Rabbeinu soube da verdadeira missão dele? Já com 80 anos de vida, Shimon. Então, durante esses primeiros 80 anos, se ocupou em estudar, em se qualificar, em contribuir, seja na corte do faraó, seja como pastor das ovelhas de Itró. Ele tinha todas as qualificações, né, Shemuel? Por quê? Primeiro ele aprendeu a educação judaica com a sua mãe, né? A Torá oral com a sua mamãe. Aí depois ele foi para os palácios aprender a ciência, aprender as letras, política, aprender o ofício militar. Tudo isso ele recebeu educação de diferentes aspectos. E aí ele sai e vai aprender a ser peão. Ele ainda não sabia a ser um peão, a ser um cowboy, né? Um peão de estância. Ele estava vivendo nos palácios, ele era um militar e foi aprender a lidar com os animais, com as ovelhas. Olha só que coincidência, né, Shaul? Moisés foi aprender a lidar com ovelhas e se deu muito bem, inclusive. Exato. E era um ofício abominável aos egípcios, né? Ser pastor. E já tinha, o motivo do exílio dele foi exatamente se compadecer da situação dos hebreus. O colocou naquele cenário, foi denunciado por matar um egípcio, e depois, aos 80 anos, que ele vai exatamente ter a missão de resgatar, é uma missão política, né? E ao mesmo tempo religiosa, porque trazer a conexão divina para uma superpotência de dominação cultural, econômica e militar, não era fácil. O faraó tinha um grande desafio, que era acreditar nas palavras de Moshe Rabbeinu, nesse mundo divino, nessa conexão que vai acontecer transitoriamente agora a partir de um deserto. Tetzaveh, a ordenança de construir todas as coisas, é a qualidade de um serviço divino, material, físico, concreto, que está acontecendo provisoriamente a partir do deserto, em que todas as pessoas, como você disse, Shimon, perfeitamente, todos os ofícios contribuem para uma vida espiritual. Desde o engenheiro, o arquiteto, o paisagista, o bordador, o serralheiro, todos o eles... estilista. O estilista. Veja que tudo isso se uniu, né? Porque você pode pensar assim num primeiro momento, poxa, quem sou eu mediante a santidade da Torá, né? A santidade dos oficiantes ali do templo. Quem seria eu? Mas você é aquele que desenhou as roupas para os sacerdotes adentrarem ao lugar mais santo. Exato. Você é aquele que projetou, né, toda a estrutura do templo, ou do tabernáculo, ou do Mishkan, ou da sinagoga. Então você tem um conceito, nível, né? Um conceito e um nível igual ao do sacerdote que oficia o sacrifício. Exato. Você tem a sua parte, você tem ali o seu momento de brilhar. Quem foi estilista, né? Que fez quem são os estilistas? Estilistas, alfaiates, costureiros, todos eles tiveram que trabalhar principalmente nessa paraxá que trata, primeiro, do desenvolvimento desse ofício, na primeira parte dela, e na segunda metade como desenvolver, qual seria a conduta desses oficiantes, desses sacerdotes. Mas todo o povo representado por esses grandes profissionais estava envolvido diretamente nessa construção. Sabe por quê? Porque eles tinham que trazer os elementos.
Ele, quando Moshe solicitou de cada um que tivesse pedras preciosas, que tivesse ouro, que tivesse aquilo que iriam costurar, ele pediu isso. E o pessoal tinha. Tinha. E eles, então, interessante que podia o Eterno fazer aparecer isso aí. No entanto, ele pediu que os homens construíssem. Quer dizer, a obra, o fazer do homem, Deus requereu de todos eles, de quem doe e de quem faz, de quem constrói, de quem desenha, de quem bordou e de quem deu, por exemplo, as pedras preciosas que iam no peito do Cohen Gadol. Então, o interessante é que Deus quando foi para fazer a menorá, ele teve dificuldade. Como é que tem que fazer? Teve que recorrer a Moshe, e Moshe recorreu a Deus, e Deus lhe mostrou qual era a forma que devia de fazer a menorá. Interessante isso, como que tiveram que recorrer até a Deus para poder construir. Para poder fazer. Mas Deus podia fazer assim e aparecer assim como ele... Descer a Nova Jerusalém. Exato, assim como ele Desce fez. Pronta. Porque se você analisar todo esse espetáculo que é a obra da criação do povo judeu, né, essa literatura, e como ela se desenvolve, então nos primeiros atos, Deus faz, né? Abre o mar, faz todos os milagres no Egito, mas nesse ato especificamente, os homens precisaram fazer. Os homens precisavam se ocupar para adotar exatamente a semelhança divina, de criação. Então, se Deus descansa no Shabat, nós, que também temos que descansar no Shabat, porque nós somos criadores. Nós criamos, inventamos, resolvemos, damos respostas, trazemos soluções. Então, esses atributos, somado à justiça da Torá, os atributos divinos de honestidade, de piedade, de severidade, é que exalta a semelhança que temos de Deus, né, Shimon? Agora, a construção do Mishkan no deserto como uma coisa provisória, né, numa terra improdutiva, ela não estava sendo construída exatamente na megalópole do Cairo, do Egito. Não, ela estava acontecendo num deserto. Não era numa área nobre. Não era numa área nobre, mas estava acontecendo e sendo construída com todo o requinte, né, com todas as preciosidades. Ou seja, Deus diz assim, eu vou criar a casa de vocês, e criou o universo, né, com tudo aquilo de que precisamos. E agora ele fala assim, agora vocês criam a minha casa, né? Então, isso é a forma como Deus dá ao homem a oportunidade de se exaltar, de se elevar e de adotar, assumindo a sua semelhança naquilo que faz. Agora, a presença divina vai se manifestar aonde? Né? O Shimon disse aqui, ela já não era mais percebida na criação. Não. Né? Após, né? Ela estava muito oculta, além da natureza. Agora não. A criação humana de uma tenda limitada, ela vai dar a todos os presentes a percepção da presença divina, uma coisa muito além da construção humana. As manifestações de Deus através da nuvem, através dos milagres que ocorriam ali, né, e da desproporção em que a natureza vai favorecer os judeus em todo momento da sua existência, em que eles estiverem diante do tabernáculo ou do templo em que esteve em Israel. O Shemuel, é muito interessante porque, veja, o homem construir algo físico para uma manifestação espiritual, né? Mas que ela se dava através de energia. Exato. A presença divina no nosso meio, especificamente no deserto, ela era uma manifestação energética, onde as pessoas poderiam morrer se tocassem, se olhassem, né? E o único ali apto a se comunicar diretamente através de palavras
era Moisés. Ele ouvia e ele falava com o Criador, mas os demais não. Mas, de qualquer forma, isso nos mostra a importância do físico e a importância que o Eterno dá, que Deus dá para o homem, para o mundo físico, no contexto de que nós somos limitados, nós não conseguimos compreender exatamente a manifestação divina. Então, conhecendo isso, obviamente, o Eterno, ele se coloca à nossa disposição para que nós possamos entendê-lo à nossa maneira, né? Então, ele nos abre a mente, ele nos possibilita. Pois se vocês não conseguem me compreender da minha forma quântica, né? Então vamos facilitar. Construam isso e aquilo desse jeito. E também nós podemos analisar aí o ato de você fazer algo. Né? A santidade, ela não está apenas ligada ao ato de rezar, de orar, de cantar, de ser ali um clérigo religioso, né? Alguém que reza 24 horas, alguém que só canta, que leva a sua tzedakah na sinagoga, né? Que ajuda o pobre na rua. Não. O ato de trabalhar também santifica e dignifica a ponto de proporcionar uma morada para o próprio Deus. Uma conexão, né? Uma conexão com a presença divina. Ou seja, o hebreu da Parashá Kitzá, ele cria essa compensação e de ter o status, Shimon, se tornou um status. Aquilo que Itrô falou no momento em que encontra com Moisés no deserto, dizendo: agora sei verdadeiramente que o Deus de Israel está acima de todos os deuses. E quem fez essa afirmação? Foi o pontífice da idolatria. O homem que tinha conexão com todas as divindades possíveis. Ele que vai fazer a afirmação de que a manifestação de Deus por Israel torna ele maior e acima de tudo que existe, de tudo que houvesse sobre divindade, ele existe. Então, esse status, Israel acaba por se acostumar da forma como foram libertos do Egito, da forma como saíram do Egito, porque é como você fala assim, sair ileso do domínio norte-americano. Né? Então, Itrô, ele falou assim: uau, verdadeiramente o Deus de Israel é acima de todos os deuses. E quando Israel esteve prestes a perder a presença divina, o status de ter Deus ao seu lado, eles buscaram a todo custo essa compensação. E quando conseguiram um perdão daquilo que nós celebramos em Yom Kippur, no dia 10 de Tishri, então Deus dá a oportunidade ao homem de manifestar e de ter o status da sua presença através da construção desse tabernáculo, dessa coisa física, dessas medidas, dessas limitações, em que essa energia divina, essa presença divina, ela daria a eles esse status. Dá a impressão de que teve Bilã, que ele fala assim: quão belas são tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Então, Bilã, que foi para amaldiçoar Israel, ele tendo esse contato visual do que era essa construção, como que ficavam as disposições das tendas dos israelitas em torno dessa grande construção, ele falou assim: quão bela é a tua tenda, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Então ele sente também a mesma presença divina. Ou seja, se confirma de que os hebreus, eles lutaram pela coisa certa. Melhor do que ser o Egito é ter a presença divina, é muito maior, é grandioso. Não é importante você ser o dominante de uma cultura de um poder bélico, ou até da economia, ou de ter o Nilo. O mais importante que isso é ter a presença divina mesmo no deserto, né, onde as coisas passam a acontecer. E não era de qualquer jeito, Shaul. É tão importante para o nosso ensino, para a nossa edificação, para o nosso conhecimento,
os detalhes da construção do Mishkan, como Deus, na sua sabedoria, foi indicando as coisas a serem construídas, as coisas que deviam de ser feitas de acordo com aquilo que Moshe viu e que Deus lhe mostrou. E isso influi na nossa vida hoje. Nós não temos o Mishkan, temos a nossa simples sinagoga, onde rezamos, cantamos, dançamos e temos a explanação da Parashá e vamos crescendo. Então, temos que dar valor. E a mesma reverência, o mesmo acatamento, hoje, à presença de Deus. Embora nós vivamos cercado de contaminação, de vírus, de assimilação, nas conversas, na mídia, o que nós vemos no celular, o que as pessoas mandam, tanta coisa que a nossa mente fica até atordoada e não podemos perder a nossa espiritualidade, pois o Eterno nos deu o livro dos livros, que são o nosso código de conduta e de comportamento para mantermos a nossa conexão. Por quê? Israel no Egito estava perdendo a sua conexão com o Eterno. Tem um escritor que diz o seguinte, que se ficasse mais um pouquinho, eles perderiam totalmente. Então veio a redenção na hora em que eles precisavam. E eu acredito que na vida de cada um de nós, a nossa redenção, a abertura de nossos olhos, de nossos ouvidos, para contemplarmos as verdades do Eterno, aconteceu também antes que nós venhamos a sucumbir. Timão, uma coisa interessante que mostra na confecção da roupa dos sacerdotes é que ele se apresentava diante do Santo dos Santos com as 12 pedras representando as 12 tribos. Né? Os nossos sábios dizem que a necessidade das cidades refúgios que existiram em Israel, que era para guardar as pessoas que se envolveram com homicídios culposos, aqueles acidentes de trabalho, atropelamento, o machado se desprendeu e matou a pessoa ficava ali exilada, longe da presença dos vingadores. Então, aquilo diz que os sacerdotes, a quem era atrelado o exílio dessa pessoa, é porque ele não rezava o suficiente pela comunidade. Ou seja, quando o Cohen Gadol apresenta com as 12 tribos, ele pede primeiro por ele, pela sua família, e depois por todas as tribos de Israel. Então, os nossos pedidos a Deus, das nossas particularidades, os nossos desafios e medos, que nós pedimos a Deus nas nossas orações, ela precisa ser acompanhada com aquilo que percebemos de preocupante na comunidade. A pessoa que parece estar doente, está triste, ela está depressiva, ela está falindo, ela está precisando de uma ajuda. Então, essas pessoas que você percebeu e notou alguma coisa, elas também precisam ser lembradas nas suas orações, nas suas rezas. Porque o nosso pedido, ele acaba ficando condicionado à realidade da comunidade. Porque o bem-estar da comunidade é uma cadeia em que o declínio de uma pessoa ela vai provocando impondo um sofrimento a todos os demais, né? A todas as demais composições da comunidade da qual nós atraímos a presença divina. O Shimon disse aqui, o Rabino, o Razan, o Gabai, que são as pessoas que se envolvem diretamente com a espiritualidade, com o ensinamento, com a conexão de Torá, ele é parte de um todo. Ele é parte daquele que limpa a sinagoga, que doa, faz suas doações para a sinagoga, que acende as velas, que dá o vinho, que faz a limpeza. Então, todas essas partes é a composição para a manifestação da presença divina. E é o que possibilita essa manifestação mais próxima de nós, né? Quando o Eterno permitiu a construção de uma casa para que ele habitasse em nosso meio, era para que finalmente ou novamente ele se unisse à sua criação como um. No momento em que Deus estava habitando ali
na casa que foi criada, no Mishkan, nós nos tornávamos né? O povo e o seu Criador. Então, o nível de elevação ele era tremendo, ele era grande, né? E aí as pessoas viram tudo que viram naquele período em que Deus habitara no meio do povo. E hoje a presença também do povo na comunidade, nas sinagogas, né, nos pequenos templos, também permite essa elevação espiritual e há um nível em que o Eterno se torna junto com a comunidade novamente. Que ele continua movendo a natureza, Exatamente. pela qual somos abençoados, somos curados, o nosso sustento permanece, não somos molestados pelos inimigos, pelas ameaças, pelas pragas e pelas pestes. Então, Deus continua operando e se manifestando no judaísmo através das suas sinagogas, né? Sim. E de todas as pessoas que compõem essa sinagoga. Então aí nós entramos no aspecto pessoal de desenvolvimento humano, da pessoa achar que ela não é nada, de que não precisa ela estar presente, né? Eu sou um engenheiro. O que eu tenho a ver com o aspecto sinagogal? O que eu tenho a ver com o aspecto sinagogal, né? Não tem que estar lá só os religiosos, os estudiosos, os eruditos, rabinos, os cantores. Não, o engenheiro também, porque ele conta para o Minyan, né? Ele está sendo contado, ele está sendo o nome dele é anotado no livro quando ele está presente. E por vez ou outra, se esse engenheiro, se essa dona de casa, né, esse que trabalha na construção civil, o vendedor de loja, né, o comerciante, se porventura em algum momento ele não compareça às solenidades de Shabat, entre outras, ele pode ser aquele que seria o 10º do Minyan, aquele que permitiria que fosse lida a Torá, que fosse feita a Amidá, né, publicamente, e por aí vai. Enfim, então cada um é uma peça-chave dentro deste grande funcionamento comunitário que é o desenvolvimento judaico. Veja que o judaísmo ele não é apenas uma religião, né? Seria muito mais simples se ele fosse uma religião. É um modo de vida, é uma civilização cultural, um misto de religião, cultura, espiritualidade, né, política e tudo mais. Então, cada indivíduo dentro desta grande máquina que é a nossa existência, vamos trazer de uma forma como uma exemplificação, né, uma metáfora, cada indivíduo tem a sua importância. E aí, se você está em casa se achando um nada, né? Se você não tem nenhuma perspectiva de trabalho, você que é mais jovem, está aí passando pelos momentos de formação acadêmica e ainda não se decidiu o que eu serei, né? O que eu vou ser quando eu crescer? Você criança, você pai que está nos acompanhando e que pergunta para o seu filho, o que você vai ser quando você crescer? Né? Então cabe a você a imaginar o seguinte, como eu me encaixo dentro da minha comunidade? Do que a minha comunidade precisa? Como eu poderia ajudar no desenvolvimento da minha comunidade? Como eu poderia contribuir na construção do templo? Como o Samuel falou lá no começo, vendo o Instagram não seria o suficiente. Vendo as atualizações do Instagram, pouca coisa você conseguiria fazer nesse processo de construção, né, de uma morada de Deus aqui na Terra. Agora, traga isso para um nível local, a nível para mais perto de você, que é a sua comunidade. Né? O que eu poderia estudar, aonde eu poderia ir, para que eu pudesse colaborar com a minha comunidade? Veja, na comunidade já tem muito padeiro. Eu seria mais um padeiro?
Se eu estou observando que tem muito padeiro, né? Não. O que está faltando na minha comunidade? Engenheiro, médico, encanador, enfim. Então, você analise a sua volta, e aí esse é um processo de desenvolvimento que você vai se desenvolvendo para você entender aonde você se encaixa, Samuel. Porque as pessoas, muitas vezes, se sentem um patinho, como um peixinho fora d'água, dentro das suas comunidades. E não é por menos que as comunidades estão diminuindo de tamanho. Com o passar do tempo, ela vai diminuindo. Quando nós consideramos toda essa unidade de elementos que compõem o Mishkan, nós vamos ver que nos transmite a unidade inseparável de Israel. E nós fazemos parte dela. Como o Shimon está falando, não somos uma pessoa fora do contexto, fora da história, fora do desenvolvimento, fora daquilo que se está construindo, fora daquilo que se está anunciando, que se está ensinando, que se está instruindo. Não, e nós estamos dentro. Quando você está na sinagoga e ocupa o teu lugar, você está incentivando aquele que se senta ao teu lado. É muito interessante. Quando o Cohen Gadol se apresenta com as pedras, 12 pedras diferentes, uma da outra, com valor diferente, com brilho diferente, e nenhum entre eles brigaram, porque o brilho de um era mais que o outro, mas eles se mantinham unidos, como nós temos que nos manter unidos nesse objetivo para o qual o Eterno nos chamou com propósito. É interessante, né? Um desses significados, né, de o sacerdote carregar ali as 12 pedras representando as 12 tribos, mostra a diversidade que existia dentro daquela sociedade e existe até os dias de hoje, né? Então tem aquele que não gosta de ir na sinagoga rezar, mas vai. Ele não sabe por que ele vai, é muitas vezes obrigado, a sua própria consciência o obriga, ele tem medo de ser amaldiçoado, e ele vai. E quando ele chega lá, ele propicia que toda a comunidade seja elevada através da sua presença controversa ali, né? Porque ele não queria estar ali. Muitas vezes nós nos pegamos nesse momento de não queremos estar ali naquele lugar, naquela situação, mas por algum motivo você acaba colaborando com o trabalho que ali está sendo feito. Não atrapalha, já dizia minha avó, né? Quem não ajuda não atrapalha. Mas se você não conseguir não atrapalhar, você já está ajudando. Não significa que não é para você estar lá. É para você não atrapalhar. Mas se você estiver lá, você vai estar ajudando alguém. A presença, né? Simples presença. A sua presença contribui. A sua presença contribui. E aí nós vemos também os aspectos, né, não só religiosos, mas também na sua vida. Quem é você? Qual é a sua identidade? Né? A Paraxá, ela nos mostra justamente a importância do sagrado, da elevação espiritual, para que a presença divina ela permaneça no nosso meio, né? E somente através desses ritos descritos aqui na Paraxá, que você pode fazer a leitura completa aí na sua casa, depois deste programa, você vai entender tudo que se desenrolou. Mas ela traz também esses ritos, a importância dos ritos, como eles deveriam ser, como o sacerdote, os levitas deveriam proceder no dia a dia da existência do tabernáculo. Tudo isso fazia parte de uma grande equação que é a presença divina no nosso meio. Nós tínhamos que o tempo todo estarmos santificando aquele lugar através de ritualísticas. Seria simples, Samuel. O Eterno podia estalar os dedos e nos transformar em anjos já de elevação espiritual, né? De super-homens, né?
santíssimos, não. Nós tínhamos que nos desdobrarmos para conseguirmos manter aquela presença divina no nosso meio. Não é tão fácil e não é tão simples. Para os anjos, a própria presença de um anjo já qualifica o lugar para receber a manifestação divina, porque ele é uma extensão direta da presença divina, da manifestação sagrada. Nós também somos num nível de menos elevação, mas os anjos sim. Mas por que não nos transformou em anjos para que nós pudéssemos fazer o serviço a um nível de perfeição até mais elevado do que o próprio homem? Shimon, isso aconteceu durante a revelação de Torá, que coletivamente todos chegaram ao nível de Moisés, de Moshe Rabbeinu, e tiveram medo de se desintegrar do físico, né? Dessa vida. Então eles pediram: Moisés, fale tu conosco ou morreremos, né? Então essa experiência de que todo Israel teve de ouvir Deus, de sentir Deus, foi tão forte que eles tiveram medo de deixarem de existir. Então eles falaram: Moisés, fale você. Então o que você disse anteriormente confirma que o Mishkan, ele vai ser a forma como Deus vai se manifestar e proteger ao mesmo tempo as pessoas da sua presença. Elas perceberão a presença divina, né, sem se sentirem ameaçadas de existir. E mostra também o trabalho que dá para você ter um nível espiritual elevado. Não é simples, não basta apenas querer, não basta apenas ter vontade que Deus esteja no meio de nós, né? Como diz, não basta ter apenas fé. Não, eu acredito que Deus está aqui, ok, mas você está fazendo o que para isso? É diferente. É diferente de você acreditar ou ter vontade. Não, eu quero que o Eterno habite entre nós. Você entra nesse estúdio e fala: Deus está aqui nesse lugar, ok, mas você fez o que para que esse lugar esteja apto para receber a presença divina? Então esse era o papel do sacerdote que representava o povo ali. Mas no acampamento, fora dos muros do tabernáculo, também existiam ritos, como o da limpeza, para que o Eterno pudesse passar por ali. Exatamente. Então o tempo todo nós temos que estar trabalhando em movimento para mantermos esse contato mais próximo com o Eterno. Então imagina, veja, o Eterno hoje, nos dias de hoje, ele não se manifesta mais no nosso meio como ele se manifestou aqui no meio do povo no deserto. É diferente. Hoje é em grau muito, muito menos elevado do que foi naqueles dias do nosso povo no deserto. Agora, imagina nos dias de hoje, se não há serviço. Qual é o nível de proximidade que nós temos com o sagrado sem serviço? Seja o serviço sinagogal, ou seja, o próprio cuidado pessoal. Nós somos quem santificamos. Tanto o local onde nós pisamos, por exemplo, na sinagoga, se você está ali com uma mágoa tremenda, odiando alguma pessoa, a presença do Eterno não vai estar te envolvendo, como aquele que está ali fazendo a sua vontade com uma intensidade, com um entusiasmo, com uma alegria, com uma satisfação, com um gozo. Que tem pessoas assim que está bebendo ali, está se alimentando espiritualmente, e não tem nada, parece que ele vai lhe tirar desse momento tão precioso. Então, nós é que fazemos com que a presença dele esteja no nosso lar, em nossa vida matrimonial, com nossos filhos, no meio do nosso trabalho, em qualquer lugar. Somos nós. Eu digo sempre, até que ponto vai a nossa santidade ao lado da contaminação que existe? E nós estamos bloqueados pela Shekinah do Eterno de não entrar em nós os vírus quando nós andamos com pessoas, com pecadores, andamos em nossos negócios e assim por diante. Sempre a presença divina nos protege. Shimon, eu acho que a gente não podemos deixar de considerar que
Shabat Zahor, é o que antecede Purim. Ele é associado junto a esta porção, que é o Shabat em que leituras especiais lembram a mitzvah de que quando Israel estivesse assentado no seu próprio lugar, eles deveriam apagar a memória de Amaleque. Então as leituras de Devarim e de Samuel nos traz a lembrança do que sobreveio aos judeus da Pérsia pela omissão do rei Saul e da mitzvah de que os benjamitas tiveram sobre essa ordem de eliminar Amaleque, de eliminar Ramã. E Purim, ele vai trazer essa mudança do mês de Adar, em que a recordação, o sábado da recordação. Então lembra-te, é o que Deus ordenou aos israelitas quando eles estivessem no seu próprio lugar, e que Amaleque ele simboliza, né, todo esse antissemitismo, esse antisionismo que vem se alavancando de formas abstratas, de formas concretas, né, contra os judeus e contra Israel. E no momento em que nos fantasiamos na festividade de Purim, com a troca de presentes e de pratos, nós lembramos como da forma oculta e escondida Deus libertou e livrou os judeus do mau decreto de que Ramã determinou na consulta da sorte. Então que Purim ele possa trazer para todos nós a lembrança da ameaça de Amaleque e da forma como Deus ocultamente nos livra e nos livrou. E você poder viver a sua religiosidade, viver as suas crenças, a sua cultura, tudo isso a todo momento está ameaçado enquanto o Eterno não estiver habitando no meio de nós aqui em tempo real. Isso será possível com a reconstrução do templo, né? Mas nos dias de hoje nós temos que lembrar e vigiar, né, do que está acontecendo à nossa volta o tempo todo. E nunca é tarde, né? Porque ele diz, lembra-te, né? Lembre o que aconteceu. Nunca é tarde para você se voltar à sua história, à história do seu povo e lembrar. E a partir do momento que você lembra, você tem a capacidade de evitar que aconteça novamente. Muito bem. Então, ficamos por aqui. Um abraço, obrigado. Juan Pablo, Yohanan, Shemuel Zakai. Nós voltamos numa próxima oportunidade, trazendo mais um pouquinho desse debate da Torá. Manda o seu recado, o que você achou, o que você gostaria de ouvir aqui da TV Anusim Brasil. Comente aqui nesse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joinha, deixa a sua curtida aí, compartilhe com os seus amigos, seja um mantenedor da Associação Anusim Brasil que busca trazer esta casa que também está sendo construída, a casa dos Binei Anusim, daqueles que foram forçados em algum momento a deixarem o seu lar, que fugiam do Ramã ibérico, né, do Ramã da Inquisição, e fugiram. Esses judeus foram para as Américas, se espalharam pelo mundo e hoje se reúnem em torno de uma casa, a casa dos Binei Anusim, para restaurarem o seu lugar de adoração, a sua vida, a sua alma judaica. Então, um abraço a você e até a próxima.